aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saudo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra que tem como título Reinando sobre as Circunstâncias. Preste atenção, filho. Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, as pessoas que não conhecem a Deus não têm governo sobre as circunstâncias que cercam as suas vidas. O cristão, porém, é chamado para governar. Romanos 5,17 nos diz que por meio de Jesus reinaremos em vida. Isso quer dizer que não precisamos esperar o céu ou a morte para reinar com o Senhor. Ele quer que, pela fé, exerçamos autoridade e governemos as situações do nosso cotidiano, como fez Jesus no episódio de Marcos capítulo 4, verso 35. Preste atenção. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam o barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo que já estava a encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então disse-lhes: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Sabe, meus amados irmãos, agora, para sermos pessoas que governam sobre o que acontece à nossa volta, precisamos ter algumas atitudes práticas. Quais são elas, pastor? A primeira delas, ter uma aliança com Cristo. Quando nós voltamos para Romanos 5,17, nós percebemos claramente que só podemos reinar em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, é preciso ter uma aliança firme com Jesus para exercermos a autoridade dele aqui na terra. A Bíblia não diz que é por meio do pastor, nem por meio de Maria, nem por meio de guias, mas é por meio de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 27 ao 28. Cristo é o dominador de tudo. Nós precisamos crer que Deus nos deu autoridade para comandar. Mateus capítulo 16, verso 19. O crente tem as chaves do reino, ou seja, ele tem o poder dado pelo Senhor para ligar e desligar as situações. Entretanto, ele precisa de fé, ele precisa crer que essa autoridade está nas tuas mãos. Se isso não acontecer, é como se alguém tivesse uma chave nas mãos, mas não a usasse para abrir a porta que precisa. Mateus capítulo 10, do verso 1, diz que nós temos autoridade dada por Jesus. Você precisa declarar a vontade de Deus com os nossos lábios. Mateus capítulo 21, verso 18 ao 22. O instrumento do governo que temos é a nossa palavra. Aquilo que nós confessamos acontece. Jesus disse que precisamos de fé, mas precisamos falar aos montes de problemas e dar ordem a eles. Isso quer dizer que, enquanto não confessamos a nossa fé, não vemos as circunstâncias sobre o nosso governo. Palavra é coisa séria. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Ter a nossa boca sarada. Isaías capítulo 6, versos 5 e 7.
Já que governamos através das nossas palavras, precisamos ter uma linguagem sarada. Isaías se tornou um profeta poderoso depois que o Senhor purificou seus lábios. Há muitos crentes que não vivem em vitória, porque sempre confessam sempre a derrota, exaltam seus problemas e fraqueza, usam da mentira, da linguagem indecente, da murmuração, e por isso não têm um canal limpo para fluir o poder de Deus. Nós precisamos aprender a orar e a profetizar. Tiago diz isso em capítulo 5, verso 17 e 18. Elias era um homem como qualquer um de nós. Ele aprendeu a governar as circunstâncias. O seu segredo é que ele profetizava. Ele declarava publicamente o que era para acontecer. Mas não ficava só nisso. Ele também ia para a presença de Deus em oração, pedindo que o Senhor confirmasse a sua palavra. Em João capítulo 11, do verso 40 ao 44, Jesus pediu a Deus que confirmasse as suas palavras a Lázaro. Oh, aleluia! Pastor, o que nós podemos concluir? Você não tem que ser refém da circunstância. Deus te deu poder para tomar domínio sobre tudo o que acontece em sua vida, na sua família, no seu trabalho. Eu quero te perguntar, você tem conseguido reinar sobre as circunstâncias ou ela tem reinado sobre você? Como está a sua aliança com Jesus? Ou precisa ser renovada? Nessa hora, eu quero orar por você. Por causa dessa revelação, você vai reinar sobre as circunstâncias. Você vai reinar sobre as adversidades, sobre a enfermidade, sobre a pobreza. Você é mais que vencedor. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, que a cada dia mais tenhamos mais revelação, mais ousadias para continuarmos governando. A tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós ligamos prosperidade, nós ligamos paz, nós ligamos alegria, nós ligamos vida com Deus. Que a cada pessoa que está me ouvindo através desse canal seja tocado pelo Senhor, que os seus olhos espirituais se abram. Eu oro abençoando cada um deles, declarando o favor de Deus em todas as áreas da sua vida. Multiplica, Pai, favor, dá a eles prosperidade. Nós reinamos sobre as enfermidades, nós ordenamos que cessa toda dor, cessa todo câncer, cessa toda depressão. Na autoridade do nome de Jesus, nós comandamos, caia por terra toda pobreza, toda miséria, toda falência. Toda arma forjada contra nós não prospera, porque nós somos guardados, nós somos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você foi abençoado com essa mensagem, faça um comentário no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho da Graça. Se você foi muito abençoado com essa mensagem e quer investir no nosso ministério, quer ofertar algo sobre a nossa vida, eu te dou o número do Pix e o número da conta. Tenha liberdade. A palavra de Deus diz que a alma generosa prospera. Quando nós recebemos uma oferta, ficamos felizes e ajudamos pessoas. O nosso alvo é levar pessoas a ter um encontro com o Senhor e também suprir aqueles que nada têm através de cestas básicas. Se você foi abençoado com essa mensagem e deseja ser um financiador do nosso ministério, fale conosco. Deus vai multiplicar muitas vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.